Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. Que grande bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus e poder também orar ao Senhor nosso Deus, que é fiel e que é bom para conosco em todo tempo. Amém? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, justamente fala sobre isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então, o nosso estudo de hoje é sobre o profeta Elias, servo fiel e corajoso. Então, que possamos ser fiéis, ou seja, ser obedientes e corajosos, assim como foi Elias, pois Deus será conosco e nos concederá toda a capacitação necessária para servi-lo. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, o Senhor Deus chamou a Elias, e o nome Elias significa meu Deus é Yahvé. Então, esse homem era da cidade de Tisbe, a gente não sabe exatamente a localização dessa cidade, mas ficava ali na região de Gileade. E como profeta, sendo ele chamado por Deus, ele foi obediente e corajoso, servindo ao Senhor, mesmo em um tempo de grande apostasia, ou seja, afastamento de Deus e impiedade sobre o reinado de Acabe e Jezabel em Israel. Então vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 em diante. 1 Reis, capítulo 16, versículos 30. Vamos ler até o versículo, capítulo 17, versículo 1, tá bom? 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 até o versículo 1 do capítulo 17. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então aqui nós temos o texto dizendo sobre Acabe, sobre o seu reinado de grande impiedade, de afastamento de Deus. E vemos aqui a atuação do profeta Elias, que havia sido chamado por Deus para falar, para exortar e confrontar esse rei ímpio, que estava levando todo o povo a se afastar dos caminhos de Deus. Então, que sejamos também fiéis a Deus, vivendo em um tempo crescente de crescente impiedade. O tempo que nós vivemos também, nós vemos cada vez mais as pessoas se afastando de Deus, as pessoas longe dos caminhos de Deus, as pessoas não querendo ouvir a palavra de Deus, mas nós podemos ser luz nesse mundo, porque nós temos a Cristo como Salvador. E a partir do momento em que as pessoas veem a diferença em nossas vidas, vem a Cristo em nossas vidas, as pessoas podem ser despertadas para querer ouvir a palavra de Deus, para querer conhecer a Cristo como Salvador.
o Cristo que nós conhecemos. Então que as pessoas possam ver a Cristo em nossa vida e que por meio da nossa vida as pessoas possam realmente conhecer a salvação em Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas atitudes, o nosso modo de tratar as pessoas, o nosso caráter é que vai realmente chamar a atenção das pessoas para Cristo. A nossa pregação do Evangelho, o nosso compartilhar a mensagem do Evangelho é que vai fazer com que as pessoas se aproximem e aceitem a Cristo como Salvador. E Deus tem nos capacitado e tem nos dado tudo o que nós precisamos para que nós possamos viver uma vida cada vez mais parecidos com Cristo. Então Ele tem nos dado a palavra de Deus, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós que temos a Cristo como Salvador. E nós temos também o privilégio de poder orar ao Senhor a cada momento. Então Deus nos dá tudo o que nós necessitamos para que nós possamos obedecer e para que nós possamos servi-lo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então Deus nos dá todos os recursos para que nós possamos viver uma vida fiel a Ele e sendo capacitados para servi-lo. Nós vemos também que Elias confronta Acabe. Nós já lemos o versículo, é o versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Acabe ele não ia ver mais chuva cair dos céus. Então não haveria mais prosperidade ali na terra, ali no seu reino, devido à ausência de chuvas, porque o povo naquela época vivia da agricultura, daquilo que era plantado. E tanto o rei como todo o povo se sustentava daquilo que a terra produzia, né? Então, e o próprio Baal que eles adoravam era o deus ali da fertilidade, das grandes colheitas. E aí então, para que ele pudesse realmente aprender, para que ele pudesse ser chamado a atenção de que é de Deus que vem tudo aquilo que nós necessitamos, de que é de Deus que vem a prosperidade. Então, o Deus verdadeiro estava tirando ali a prosperidade daquele povo que pensava que a sua prosperidade vinha de um falso Deus. Então, anos ficaram ali sem chover, e aí então, para que ele pudesse reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ali no capítulo 18, versículos 17 e 18, nós vemos ali o profeta Elias confrontando Acabe novamente. Ali eles se encontram e Elias confronta Acabe. Então, 1 Reis 18, capítulo 18, versículos 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor para seguistes a Balaim. Então, eles tinham se afastado de Deus, e aí Deus envia o profeta Elias para exortá-lo devido a esse afastamento. Então que sejamos também corajosos para pregar, para compartilhar a mensagem do Evangelho com aquelas pessoas que Deus tem colocado em nossa vida, para aconselhar também com a palavra de Deus aqueles que Deus tem colocado em nossa vida a cada dia. Exortar, se necessário, aqueles que Deus tem colocado também
em nossa vida a cada dia. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, que a gente possa ensinar as pessoas a mensagem do Evangelho para que venham aceitar a Cristo como Salvador, e ensiná-las também a ser discípulos, seguidores de Cristo. Uma vez salvos, as pessoas precisam saber como podem seguir a Cristo, ficar firme nos seus caminhos. E aí isso pode ser o nosso trabalho, é o trabalho da nossa igreja, de levar a mensagem do Evangelho e tornar aqueles que aceitam a Cristo discípulos, para que possam servir ao Senhor nosso Deus fielmente. Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros, que nós possamos aconselhar uns aos outros, admoestar se for necessário, e que por meio de nossas vidas a gente possa ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Ponto 3. Elias vive sustentado por Deus por meio dos corvos e por uma viúva. Então isso a gente vê no nosso texto, 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 17. Então, 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 17. Então veio... versículos 8 a 17. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então aqui a gente vê, na verdade, Elias tinha ido até um ribeiro, onde Deus tinha mandado ele ficar ali, acampado, e Deus mandava os corvos que trouxessem a ele todos os dias, pela manhã e pela tarde, pão e carne fresca. E os corvos traziam a Elias e ele se alimentava. Mas passado alguns dias, depois de algum tempo, o ribeiro se secou. Por quê? Porque Deus havia feito cessar as chuvas.
Então Deus falou para que ele fosse até Serepta, a casa desta viúva. E aí então, chegando lá, foi que aconteceu essa situação. Aquela viúva estava preparando ali uma última porção de refeição para ela e seu filho. E ela até disse para ele, olha, para que comamos e morramos. Mas aí o profeta fala para ela, olha, vai, faz primeiro um bocado para mim, e a palavra de Deus está dizendo que não faltará mais farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E aí então ela confiou na palavra do Senhor, ela fez o que o profeta pediu, preparou ali um bocado para ele, ele se alimentou, e a palavra de Deus diz que aconteceu conforme a palavra de Deus por meio do profeta Elias. Não faltou alimento ali na casa daquela viúva para seu filho e para Elias, que passou a se alimentar ali também. Então, que sejamos satisfeitos com o que o Senhor Deus nos tem dado. Então, às vezes, nós não temos tudo o que queremos, mas, com certeza, Deus tem nos sustentado e tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos. Então, Deus ali estava sustentando aquela viúva e sustentando o seu profeta com aquilo que eles necessitavam. Então, que nós possamos estar satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, fala assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. E em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, não digo isso por necessidade, aqui o apóstolo Paulo está falando, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então, se nós estamos com fartura, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Se nós estamos apenas com aquele básico, aquele necessário, possamos também nos alegrar no Senhor, porque Deus tem nos sustentado. E tudo que temos é porque Deus tem nos dado, pelo seu amor, misericórdia e provisão em nossas vidas. Que sejamos também dispostos a compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Então, daquilo que Deus tem nos dado, que nós possamos ter a disposição de compartilhar, de dividir com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Então nós vemos a generosidade ali e a fé daquela viúva, né, que compartilhou do último bocado de alimento que ela tinha com o profeta. Mas ela confiou também na palavra de Deus. Então, que nós possamos também ter essa disposição. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Então, o apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos de Jerusalém, eles tiveram a disposição, eles tiveram de doar além daquilo que eles tinham, além daquilo que eles, que da sua pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eles deram muito mais daquilo que eles podiam e deram voluntariamente, de todo o coração. E não deixaram que aquilo não fosse aceito, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Então, eles tiveram grande disposição em dar, além daquilo que eles podiam dar, e realmente eles
foram uma bênção lá para as igrejas da Macedônia. Então que nós possamos, que sejamos também dispostos a compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, dividir, compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Então, ponto 4, Elias derrota os profetas idólatras, provando que só o Senhor é verdadeiro Deus. Então, capítulo 18, versículos 38 e 39. Então, na verdade, quando Elias se encontra com Acabe, que foi o texto que a gente acabou de ver, ele faz um desafio. E ele fala, olha, pode trazer todos os 450 profetas de Baal, chama também o povo, e eu estou propondo um desafio. E aí então, Acabe ele convoca ali os profetas de Baal, chama também o povo, e ali é colocado 2 altares, e naqueles 2 altares, 2 animais um animal em cada altar. E o desafio é que cada um orasse ao seu Deus, e orando ao seu Deus, pedisse que descesse fogo do céu e queimasse aquele sacrifício. E aí então nós vemos ali, capítulo 18, versículos 26 e 27. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então Elias já estava zombando ali dos profetas de Baal, que estavam falando de todos os tipos de coisa, para que o seu Deus respondesse ali a sua oração e fizesse queimar aquele sacrifício. Mas o texto diz que eles ficaram também até altas horas da tarde e nada aconteceu. Eles chegaram ali a se cortar, a fazer várias coisas ali para que o seu Deus respondesse, mas nada aconteceu. E aí então, chegando o horário do sacrifício da tarde, Elias, ele toma a frente ali da situação. Versículos 36 e 37. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias tinha mandado que eles jogassem três botijas de água em cima do altar. Ele fez ainda uma pequena vala em volta do altar para que a água pudesse ficar ali, a água derramada sobre o altar. E desceu fogo sobre o céu assim que Elias fez a sua oração. Deus respondeu a sua oração, queimou aquele sacrifício e toda a água foi consumida. Então foi ali uma grande resposta de Deus, um grande milagre de Deus, e em testemunho de que só o Senhor, Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Que sejamos também usados por Deus para que por meio de nossas vidas o Senhor Deus seja cada vez mais conhecido no mundo em que nós vivemos, no lugar em que nós vivemos, para as pessoas que vivem conosco,
que estão conosco a cada dia. Lá em Salmos capítulo 67, versículos 1 e 2, fala assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. E então, que nós possamos ser usados por Deus, para que por meio de nossas vidas o Senhor Deus seja cada vez mais conhecido. Ponto 5. Elias foge diante da ameaça de morte de Jezabel. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, a Jezabel, assim que fica sabendo de tudo aquilo que tinha acontecido, e após aquele desafio, todos os seus profetas são mortos, ela manda que seus soldados persigam a Elias e tirem a sua vida. Então, Elias ele acaba fugindo para o deserto, se escondendo em uma caverna. Mas o que nós podemos aprender com isso? Deus não nos deixa desamparados. Então, Elias estava vivendo ali um momento difícil, ele se amedrontou ali com a promessa da rainha Jezabel, de que ele seria morto, mas Deus vai até ele e mostra a sua fidelidade, mostra o seu cuidado para com ele. Então, nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Deus se faz presente ali, naquela caverna onde Elias está escondido. Então Deus vem ali se mostra por meio de um vento. Deus envia o seu anjo que providencia alimento e água para ele. Deus faz uma promessa de que vai providenciar um sucessor para ele. E aí então Elias ele retoma suas forças e ele obedece a palavra de Deus, saindo daquela caverna e indo até a chamar o seu sucessor, que seria Eliseu. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus nunca nos deixa desamparados. Lá em Salmos 46, versículo 1, está escrito assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, a promessa do Senhor Jesus Cristo: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Hebreus capítulo 13, versículo 5, temos também a promessa: Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está conosco a cada momento, cuidando, protegendo, nos abençoando e capacitando para servi-lo. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender também é que Deus nunca nos deixa ser tentados além das nossas forças. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, na cultura que nós vivemos, nós somos por vezes tentados, passamos por situações difíceis, em que nós temos dificuldade em permanecer fiéis, em permanecer firmes, mas nós podemos ter a certeza de que nós podemos realmente vencer as dificuldades, vencer as tentações, porque o Senhor Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos suportar, e que nós podemos realmente confiar no Senhor e nos fortalecer na oração, por meio da oração e da sua palavra, e certamente vamos ser bem-sucedidos e fortalecidos
para suportar as dificuldades e as tentações que nós sofremos nesta vida. E por fim, quando nós vemos lá em 2 Reis, capítulos 2, versículos 11 e 12. Então nós vemos ali a atuação de Deus na vida de Elias. Então Elias é arrebatado ao céu por meio de uma carruagem de fogo. 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então aqui nós temos o relato, né? Elias, ele tinha ido até Eliseu e lançou sua capa sobre ele, e sabendo Eliseu então que havia sido chamado por Deus para ser profeta, ele logo deixa tudo e segue ali a Elias. E Elias, indo para aquele lugar onde Deus tinha falado para que ele fosse, Eliseu diz para ele: olha, eu vou contigo, não vou deixar de ir contigo, porque Eliseu tinha dado a orientação para que ele ficasse. Mas ele não deixou em nenhum momento que Elias deixasse da sua companhia. E aí então acontece que, chegando àquele lugar onde Deus tinha determinado, Deus envia uma carruagem de fogo e Elias é levado aos céus. Então Elias não passou pela morte, ele foi arrebatado aos céus por meio desse grande evento. E aí então nós podemos também nos regozijar, pois a qualquer momento podemos ser também arrebatados. Nós temos a promessa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Se nós morrermos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos encontrar nos céus com Ele. Mas se nós não morrermos e o Senhor Jesus Cristo voltar nos ares, Ele vai nos arrebatar. E aí será muito melhor, não precisaremos passar pela morte. Mas de uma forma ou de outra, nós temos a grande bênção, a maior bênção de todas. Tem uma história também de um missionário americano. Ele estava evangelizando ali numa vila, numa dessas aldeias no interior da África. E acabando o trabalho ali naquela vila, ele quis ir até outro povoado, ali também na África. Mas era distante de uma viagem de 2 dias. Tá? Então, era uma viagem de 2 dias de bicicleta, que era ali naquele tempo o melhor transporte que se tinha para aquela região. E um problema é que ele precisava passar por uma estrada que cruzava uma floresta repleta de assaltantes. Ali era muito perigoso, onde tinha tido homicídios e muitos roubos, muitos problemas ali. Mas depois de pedalar um dia inteiro por causa por aquela estrada, aí, tendo anoitecido, ele montou seu pequeno acampamento para passar a noite na floresta. Então, ele confiou em Deus, ele teve coragem, ele orou a Deus, ele cantou um cântico ali e dormiu. No outro dia, seguiu seu caminho e começou, e logo chegou ali no povoado onde ele tinha destinado ir. E quando evangelizava ali aquelas pessoas, um assaltante se converteu. Um daqueles homens que faziam assaltos ali na floresta se converteu e perguntou ali ao missionário onde estavam os seus 26 companheiros, pois ele fala que quando eles estavam atocaiando ele ali na floresta,
o seu bando foi saquear aquele missionário. E durante aquela ocasião, eles viram 26 guardas armados protegendo aquele missionário. E muito surpreso, o missionário louvou a Deus, sabendo que Deus, na verdade, tinha enviado ali os seus anjos, tinha feito ali um grande livramento para a sua vida. E quando retornou aos Estados Unidos, ele contou essa história ali na sua igreja e descobriu que naquele mesmo dia, 26 homens da sua igreja tinham se reunido e orado por ele, provavelmente naquele mesmo dia. Então, a resposta de Deus às orações, o cuidado de Deus para conosco, em resposta à fidelidade e à coragem daquele missionário no seu serviço e cumprimento do seu chamado. Precisamos ser fiéis e corajosos, assim como foi Elias, pois Deus será conosco e nos concederá toda a capacitação necessária. Como tem sido, então, a nossa vida? Como tem sido a sua vida? Tem tido coragem de dizer não ao pecado, às más oportunidades, às situações da vida que sabemos que desagradam a Deus? Você tem sido obediente e fiel ao nosso Deus, à sua palavra? Então, que seja essa a nossa decisão, de sermos corajosos, de sermos fiéis ao nosso Deus, que realmente tem nos abençoado e nos capacitado para a sua obra e serviço. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, o Senhor é fiel. Pedimos ao Pai que nos ajude a sermos fiéis e a termos a coragem de, a cada situação das nossas vidas, poder honrar o Teu nome, obedecer a Sua palavra e fazer a Sua vontade. Cumprir com os nossos ministérios, cumprir com a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é andar em santidade. E nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite e nos abençoe para que possamos, com coragem e fidelidade, ser seus servos e andar nos seus caminhos e cumprir com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa as nossas vidas, a nossa família e a nossa igreja, pois nós pedimos, ó Pai, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado pela sua atenção e a semana que vem nós teremos o nosso próximo estudo. Amém? Que Deus abençoe.